Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geometria 2. Hoje a gente vai estudar o tronco de pirâmide, tá? Ó, esse aqui é um exemplo, tá? Então essa aula, de novo uma aula bem curta. Vamos definir o que é o tronco de pirâmide e ver ali algumas relações envolvidas em qualquer tronco, tá? Vamos definir primeiro o que é um tronco de pirâmide. Considere uma pirâmide com base A1, A2, AN e vértice V, tá? No caso aqui, ó, esse desenho é todo isso aqui, tá? Essa pirâmide aqui. A gente considera ali o B1, B2, B4 aqui no meio. Tá? Aqui eu peguei um exemplo com pirâmide com a base quadrangular, tá? Aqui a base é um quadrilátero, né? Então, aqui é um caso particular n igual a 4. Então lá, a partir de uma pirâmide a gente obtém um tronco dela. Na verdade, você pode obter quantos troncos você deseja. De que forma? Você vai pegar um plano paralelo ao plano que contém a base, né? Então, ó, a pirâmide, a base é um polígono plano, né? Então, você pode pegar planos paralelos a essa base. Tá? Ou seja, planos que são paralelos ao plano que contém a base. Então, pega um plano π, tá? Que intercepta aí a pirâmide. Né? Então, ele vai cortar as arestas laterais em alguns pontos. Que a gente vai chamar de B1, B2, B3 e B4. Tá? Se eu ligar esses pontos aqui, né? Até BN, no caso mais geral, né? Você vai obter um paralelogramo, polígono plano. No caso aqui vai ser um quadrilátero plano. Tá? Quando você faz isso, você está dividindo a pirâmide, né? Cortando ela em dois objetos. No desenho aqui, ó, a parte de cima é ainda uma pirâmide, né? No caso desse desenho, é uma pirâmide de base B1, B2, B3, B4 e vértice V. A parte de baixo aqui, ó, é o que a gente chama de um tronco de pirâmide, tá? Então, quando você pega um plano paralelo à base, né, que intercepta a pirâmide, em algum ponto diferente do vértice, né, que corte ali as arestas laterais em pontos diferentes do vértice da pirâmide. Então você vai dividir a pirâmide em dois sólidos, né? Uma é uma pirâmide, digamos, menor, né? Com a base B1, B2, Bn e o vértice V. Nessa parte aqui de cima, ó, vai ser uma pirâmide menorzinha ali. E o outro pedaço, outra parte, né? É o que a gente chama de um tronco de pirâmide. Que vai ter duas bases. A base original da pirâmide, né? A1, A2, AN. E a base da segunda pirâmide, né? B1, B2, Bn. Então isso aqui é um tronco de pirâmide. Tá? Então é uma pirâmide do qual, entre aspas, eu cortei a parte de cima ali. Uma ponta, um pedaço da pirâmide contém o vértice. Só que eu cortei de modo que de uma maneira paralela ao plano da base da pirâmide, tá? Não posso vir aqui de maneira oblíqua ali passar um plano, tá? Esse plano pique que a gente vai considerar, ele vai cortar a pirâmide paralelamente à base dessa pirâmide, tá? Então isso aqui é um tronco de pirâmide, tá? Tem uma relação que do tronco, quando você faz isso, você vai obter, tá? Que é a seguinte: considera essa pirâmide aqui, que você foi lá e traçou pegou um plano paralelo. Então você obtém esses pontos aí, né? B1, B2, B3, B4 até Bn. Então, se você considerar mais um plano passando aqui pelo vértice da pirâmide, então você tem um vértice aqui em cima, tem o vértice que você usou para cortar a pirâmide aqui e tem o vértice que contém a base, tá? Eu peguei esse vértice aqui em cima, paralelo aos outros dois, tá? Então você tem um feixe de três vértices, três planos paralelos, tá? Vocês lembram da última aula? A gente viu, né? Teorema de Tales. Então a gente pode aplicar o teorema de Tales para essas transversais, né? Ou seja, quais transversais? As retas VA1, VA2, VA3 e VA4, né? Todas elas vão cortar ali esses três planos, né? Segundo esses pontos, B1A1, B2A2 e assim por diante. Então, pelo teorema de Tales, vale que as relações, né? Qualquer duas transversais a um feixes de retas de planos paralelos,
Vou terminar segmentos ali proporcionais, né? No final a gente vai conseguir isso aqui, ó. A gente vai conseguir que o comprimento VA1 dividido pelo comprimento de VB1 é igual ao comprimento de VA2 dividido pelo comprimento de VB2, que é igual ao comprimento de VA3 dividido pelo comprimento de VB3, e assim por diante. Tá? No teorema de Tales, na verdade, a gente vai seguir o quê? Que VB1 dividido por B1A1 é igual a VB2 dividido por B2A2, né? Mas isso a gente consegue chegar aqui. Tá? Por quê, ó? Vou mostrar. Pelo teorema de Tales, vou mostrar essa igualdade aqui, ó. Que a outra é, as outras são análogas, tá? Só mudar os símbolos ali. Nós temos que o VB1, comprimento de VB1 dividido pelo comprimento de B1A1 é igual ao comprimento de VB2 dividido pelo comprimento de B2A2, né? Ó. Essa aqui é uma transversal a 3 planos paralelos. Então, o teorema de Tales a gente viu na aula passada, nos diz que esse cara aqui, dividido por esse, né, os comprimentos, né, a divisão dos comprimentos, é igual a razão entre o comprimento desse pelo comprimento desse. Tá? Ou seja, comprimento de VB1 dividido pelo comprimento de B1A1 é igual ao comprimento de VB2 dividido pelo comprimento de B2A2. Nisso é só uma conta simples, você vai chegar aqui, comprimento de VB1, VB1 dividido pelo comprimento de VA1 é igual ao comprimento de VB2 dividido pelo comprimento de VA2. O que está escrito aqui? Vamos provar. A primeira coisa, vamos inverter essas razões aí, tá? Então, isso implica que B1, comprimento de B1A1 dividido pelo comprimento de VB1 é igual ao comprimento de B2A2 dividido pelo comprimento de VB2. Se os dois caras são iguais, eu posso somar um dos dois lados, né? Continuar fazendo igualdade. Então, isso implica que B1A1 dividido pelo comprimento de VB1 mais 1 é igual ao comprimento de B2A2 dividido pelo comprimento de VB2 mais 1. Eu vou, para fazer aparecer o VA1, o que eu vou fazer? Eu vou somar VB1, tanto em cima quanto embaixo. Então esse 1 aqui, eu vou escrever ele como V, comprimento de VB1 dividido pelo comprimento de VB1. Aqui, ó, B1A1. Em cima aí tem o vermelho, né? O B1A1. Para aparecer o VA1, né? Você tem que somar com esse pedaço aqui, ó. Tá? Então a gente vai somar em cima e embaixo, né? Então vai ficar B1A1 dividido pelo VB1. Mais, aí eu vou escrever esse 1 como comprimento de VB1 dividido pelo comprimento de VB1. Lado direito, eu quero que apareça um VA2. Então esse 1, eu vou escrever ele como VA2 dividido pelo comprimento de VA2. Isso aqui é B2A2 dividido pelo comprimento de VB2. Mais comprimento de VB2 dividido pelo comprimento de VB2. Se você somar essas duas frações dos dois lados, ó. Lado esquerdo, numeradores iguais, né? Então conserva o numerador e conserva o denominador. Soma os numeradores. O numerador vai ficar V, comprimento de VB1 mais o comprimento de B1A1. Agora lá direito, ó. Denominadores iguais na soma dessas duas frações. Então conserva o denominador. Soma os numeradores.
Então vai ficar comprimento de VB2 mais comprimento de B2A2. Vamos lá. Esse cara aqui, ó, é o comprimento de VA1. E esse aqui é o comprimento de VA2. Isso implica que o comprimento de VA1 dividido pelo comprimento de VB1 é igual ao comprimento. Agora de rosa aqui é o comprimento de VA2. Comprimento de VA2 dividido pelo comprimento de VB2. Aí, só um detalhe para ficar do jeitinho que tá aqui, ó. Vamos inverter também essas frações, né? São iguais, então os inversos são iguais, né? Então, o comprimento de VB1 dividido pelo comprimento de VA1 é igual ao comprimento de VB2 dividido pelo comprimento de VA2. Tá? Ah, mas e por que isso aqui é igual ao comprimento de VB3 por VA3? Mesmo argumento, tá? Mesma continha. Na verdade, o teorema de Tales a gente poderia ter enunciado assim, né? É uma outra versão. Se eu tenho 3 pontos paralelos, então a razão uma transversal, né? Duas transversais. Então a razão do segmento do todo aqui, ó, do segmento maior, dividido pelo comprimento do segmento menor, é igual à razão do comprimento do segmento maior pelo segmento menor, tá? É a mesma coisa, é análogo, tá? São equivalentes as duas conclusões. Então quando você faz um tronco de pirâmide, você vai criando ali de modo que os segmentos são proporcionais, né, às laterais, às arestas laterais. Então essa pirâmide menor, os segmentos que você obtém aqui, ó, as arestas, são proporcionais aos segmentos da aresta maior. Né, se eu pegar cada aresta da pirâmide maior, comprimento, e dividir pelo comprimento da aresta respectivo, né, comprimento da aresta da pirâmide menor, vai dar sempre o mesmo número, tá? Esse número tá chamando aqui de K, tá? Só uma letra. Então a gente fala que, no caso, essas duas pirâmides obtidas que a gente tem, né? A pirâmide original e a pirâmide que sobrou quando eu tirei o tronco de pirâmide, elas são semelhantes, tá? E a razão é K. A razão de semelhança entre elas, tá? Então, o que são pirâmides semelhantes? São duas pirâmides, tal que uma é obtida a partir da outra quando você tira um tronco. Um tronco da primeira pirâmide. Tá? Então, você fala que essas duas pirâmides são semelhantes com razão. Qual é a razão? É esse número que você calcula, né? Pega as arestas ali, correspondentes. Você vai ver que vai dar sempre o mesmo número, né? A razão entre os comprimentos. A razão do comprimento da pirâmide menor, da aresta da pirâmide menor, né? Você vai pegar esse comprimento e vai dividir por esse comprimento aqui. Vai dar sempre o mesmo número, que é a razão de semelhança entre essas duas pirâmides. Ok? Bom, gente, como falei, a aula de hoje era só um exemplo. Então a gente vai ficando por aqui. A gente se vê aí na próxima aula. Até mais.